já experimentou a ternura de Deus na sua vida? Pois é, eu estou recebendo aqui, né, um autor de livros, olha que lindo, né? Ele é jornalista, casado, pai de 2 filhos, está exercendo o mandato de vereador aqui em Cachoeira Paulista. Além de tudo isso, né, um grande irmão, um grande companheiro, um grande homem de Deus. Estou falando do Oswaldo Luiz. Vem para cá, Oswaldo, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Tudo bom? Bom Muito dia. bem. Melhor Obrigado ainda com a pelo sua convite de presença, estar viu? aqui. Poder estar aqui. Seja bem-vindo, viu, Oswaldo? Além disso tudo que eu disse, né? Oswaldo já está aqui há muitos anos, graças a Deus, né? Eu Estou com saudade aqui do não, Manhã Viva. tem um Fazia um tempão que você tempinho não já que eu não vem, venho. né? Oswaldo, assim, eu tenho uma experiência muito positiva com ele, graças a Deus, né? Já trabalhei, ele já foi meu chefe, A Dice já foi minha chefe. a gente já trocou aqui as figurinhas bastante, né? E ele sabe do meu carinho especial que eu tenho por você, né? Como um profissional que você é, né? Mas também como um irmão, pela sua presença sempre ali do lado, né? Um jeitinho especial. E também esse homem de Deus que você é, viu, Oswaldo? Obrigada pela Obrigado. sua presença e obrigada por mais essa contribuição, né, que você traz para a gente, que é esse lançamento do livro Ternura de Deus. Pois é, o livro Ternura de Deus, a gente começou a trabalhar nele no início do ano passado, Dice. E acabou durando mais de ano, né? Foi quase um nascimento de um elefante, né? Mais 2 meses era uma gravidez de elefante. Mas foi assim, foi muito bacana. A gente foi incentivado pelo Márcio Mendes, ele vendo algumas matérias nossas na televisão, falou: Oswaldo, por que você não escreve um livro? Isso já estava dentro do meu coração, já tinha tentado escrever umas 2, 3 vezes, não tinha ido adiante. E aí eu comecei, em janeiro do ano passado, a reunir alguns textos que eu já tinha, né? E aí, dentre esses textos, um deles se chamava Ternura de Deus. E a gente depois, quando a gente foi organizando, a gente foi percebendo que esse tema podia se estender não só de um artigo, mas para todo o livro. É o primeiro livro que você escreve, né, Primeiro Oswaldo? livro. Tem vários artigos, mas esse é o primeiro livro. Primeiro livro. Aqui um pouco celebrando esses... Agora já são 21 anos de Canção Nova, né? Quando a gente começou, a intenção era justamente celebrar esses 20 anos de Canção Nova, né? E a Ternura de Deus acabou sendo esse título, né? Interessante como nasceu a história desse título. Eu fazia... Grande parte dos textos que estão aqui nasceram primeiro para a Rádio Canção Nova, onde eu trabalho nesse tempo todo de Canção Nova. E uma vez eu estava entrevistando a irmã Célia Cadorim, que foi a postuladora da causa de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. E no final da entrevista na rádio, eu perguntava para a irmã assim: como é que a gente pode viver essa devoção a Frei Galvão? E ela me surpreendeu com a resposta, dizendo que gostava de ver Frei Galvão como ternura de Deus. Que se a gente quisesse viver essa devoção, né, honrar Frei Galvão, a gente deveria também, no trato com as pessoas, ser uma pessoa atenciosa, carinhosa, né, gentil com as pessoas. Isso eu saí do programa, terminou a entrevista, e aquilo ficou me provocando, né? E eu fui fazer uma pesquisa sobre a palavra ternura e até refleti um pouco mais sobre isso. As pessoas não falam muito essa palavra. E eu acredito que as pessoas não falam porque não experimentam. Porque, na verdade, a ternura não se disfarça. Você não consegue fingir que tem ternura. Ternura se vive, né? E talvez por conta disso as pessoas pouco falem de ternura no nosso dia a dia, né? E aí eu fui folheando o livro, né, que como você, eu estou vendo o livro aqui, ele trouxe para a gente ver agora, né, Ternura de Deus. E daí eu falei: nossa, Oswaldo, esse livro eu vou ler rapidinho, né, porque ele está bem convidativo, né, são histórias, né, são várias até, e é bem, olha aqui, são poucas páginas, né? 88 88 páginas, e cada um... Baratinho, custa só R$12,90. Nossa, bem convidativo mesmo, né? Você está vendo aí, né? E aí são várias histórias, né, que
estão aqui no livro, e eu gosto de livro assim, porque a gente não corre da vida, né? Às vezes a gente não tem muito tempo. De repente você pega um livro, claro, tem livros espetaculares, né? De várias páginas, mas por causa da correria você fala, nossa, mas quando você pega um livro assim, né? De histórias, bem prático, você fala, opa, o desejo de ler, né? Vem rapidinho. E aqui, em um dos capítulos, Oswaldo, você está falando do título Mendigo Jorjão. Do que se trata, hein? Eu fui batendo o olho aqui e falei, mas Então, eu fiquei recolhi, curiosa. quando eu fiz isso daí, eu já escrevi sobre tudo aqui na Canção Nova, né? Economia, política, internacional, enfim, de todos os assuntos. Mas como a gente, para escrever o primeiro livro, eu procurei aqueles textos mais religiosos meus. Quando eu entreguei para o Márcio, da primeira olhada, a editora, eles perceberam que era pouco, tinha que ter mais assunto. Eles pediram para que eu desenvolvesse cada um desses artigos mais. Mas conforme eu fui mexendo, parecia que, sabe aqueles brinquedos de montar? Você puxa uma pedra, aquilo cai tudo. O texto não ficava mais agradável, não tinha mais aquela força que tinha. Os textos, como eu escrevi para a rádio, eles tinham assim lendo de 1 a 1 minuto e meio de leitura, 15 artigos. Então, isso era pouco para um livro, né? E jornalista tem essa dificuldade, a gente foi formado para ser objetivo, né? Ser conciso. Então, isso dificulta na hora de você, pela primeira vez, escrever um livro. Aí eu tive a ideia de fazer como a gente faz assim na televisão, de fazer uma espécie de cenário para esses textos. Então, cada texto que eu tinha, eu relacionei uma história da minha juventude. E dessas histórias, muitas delas aconteceram no tempo que eu fui seminarista salesiano, inclusive essa do Mendigo Jorjão, que na verdade é uma história muito engraçada, porque eu quando cheguei em Pinda para estudar lá, os veteranos, uma espécie de trote, me botaram um apelido de Jorjão. E, na verdade, me disseram que eu era parecido com esse Jorjão, que na verdade era um mendigo popular da cidade de Pinda. Toda cidade tem o seu mendigo popular, né? E esse Jorjão era um mendigo popular de Pinda. Eu nunca o conheci para saber se isso era verdade ou se era só palhaçada dos veteranos. Mas, de qualquer forma, um apelido, quando você não gosta, pega. Esse pegou, que foi uma beleza, né? Com o tempo, o pessoal já me chamava de Jorge, de Jorginho, e meu nome não tem nada a ver com isso, né? Oswaldo Luiz. Mas é uma dessas histórias. Se perguntasse do Oswaldo, ninguém sabia, mas o Jorjão todo mundo conhecia. E a gente fez essa ligação justamente com um texto que eu fiz sobre assim como Deus nos conhece pelo nome, né? Como diz a música Barca, né? Tu me olhastes nos olhos, a sorrir pronunciastes o meu nome. Deus tem essa relação assim, muito próxima com a gente. E eu contei uma outra história nessa parte do livro, que é a história de um padre no Rio de Janeiro, uma história que eu conhecia, e ele foi para uma comunidade que ele nunca tinha ido. Me desculpe, esqueci de desligar o celular. Fique à vontade. E aí? Mas o padre foi nessa comunidade pela primeira vez, então ele quis chegar antes, ele quis conhecer a comunidade. Então ele chegou e lá na entrada da igreja ele foi cumprimentando um, cumprimentando o outro, né? Perguntando o nome, se vinha sempre naquela igreja. E aí ele encontrou uma menininha. Uma menininha perguntou o nome dela, ela falou, conversou. Na hora da missa, o evangelho era aquele que Jesus perguntava aos discípulos, para você, quem eu sou? E aí o padre começou a perguntar para a assembleia, para a comunidade, para você, quem é Jesus? Perguntou para um, para outro. Aí ele percebe, enxerga aquela menininha da entrada, só que ele esqueceu o nome dela. Aí ele vai, e você? Puxa, a vida, como é seu nome mesmo? Para você, quem é Jesus, menina? Aí a menina respondeu assim, para mim, Jesus é aquele que nunca esquece o meu nome. Nossa! Então, o livro é sempre assim, ele é sempre de histórias partindo para lições, né? E a lição maior é de que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus fascinante, um Deus extraordinário. Pena que nós cristãos, muitas vezes, com o nosso mau exemplo, com o nosso contra-testemunho, a gente diminua a força desse Deus, desse Jesus. Mas esse livro quer justamente isso, ele quer mostrar esse Deus
extraordinário. Agora, tem um assim. capítulo aqui também, Oswaldo, que você está falando de Dom Helder, né, É. e João Paulo II. Dois homens que marcaram a nossa história, né, pela sua santidade. O que você está falando aqui, né? Por que você escolheu Dom Helder e João Paulo II? São duas histórias ali, dos dois, que eu me recordei nesse livro, do João Paulo II. O fato dele, foi muitas vezes comentado, de que quando ele era padre ainda lá na Polônia, ele chegou uma família querendo que ele fizesse a conversão de um garotinho judeu, não sei se você conhece essa história, e o Papa João Paulo II, ainda padre naquela época, falou assim, mas ele tem família, né? Então, numa situação de guerra, né? Os pais foram presos, a família estava tomando conta e queria que ele se tornasse católico. E o Papa João Paulo II falou assim, olha, a gente precisa ter cautela, né? Vamos com calma, a gente tem que ver isso certinho, a família, né? E não concordou com aquela conversão forçada, vamos dizer, daquele rapaz. E agora, já Papa, quando o Papa João Paulo II, no Vaticano há um encontro com líderes judeus. E entre os rabinos que estavam lá, estava aquele jovenzinho, que ele não quis forçar a conversão lá naquela época, testemunhando a grandeza de João Paulo II. A gente tem que ter essa sabedoria de saber que quem muda as pessoas não é a gente, não é a força da nossa palavra, é Deus. E acreditar que Ele age acima das nossas compreensões. Não está no livro, mas eu tive a graça, como funcionário aqui da Canção Nova, nesses 21 anos, de registrar um momento fascinante dessas duas pessoas, Dom Helder e João Paulo II. Na segunda visita do Papa João Paulo II ao Brasil, ele visitou o Rio de Janeiro e fez uma celebração lá, uma cerimônia na catedral. E na volta, Dom Helder já era bispo emérito, Dom Helder estava no meio do povo e não estava lá no altar junto com as pessoas. E na saída, João Paulo II enxerga Dom Helder Câmara, aquela batina típica dele, branca, né, no meio do povão. E João Paulo II vai ao encontro. Eu estava transmitindo isso, eu disse, com o Padre Jonas Abib. Eu era o locutor e o Padre Jonas era o comentarista. E foi um dos momentos mais lindos que eu tive a oportunidade de transmitir pela TV Canção Nova. Porque o Papa chegou, foi até o Dom Helder, aí Dom Helder meio que fez aquele gesto de querer se ajoelhar para pedir a bênção do Papa. E o Papa João Paulo II aproveitou que ele abaixou, já era baixinho, né? E beijou a nuca de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara é uma das pessoas que marcou a nossa igreja do Brasil, né? E eu tive assim, sempre quis colocar também o seu exemplo dentro desse livro Ternura de Deus. A gente percebe, Oswaldo, que é um livro, né, de uma linguagem simples, né, com muitas histórias, de fácil compreensão. Eu, folheando aqui, eu já percebi tudo isso, né? As E pessoas não têm envolvente, tempo, né? de ler, a vida é tão corrida hoje, né? E eu acho que, assim, a gente tem que também incentivar a leitura das pessoas, né? Favorecer isso, né? Então, eu quis fazer também um livro simples, de muitas histórias, até um certo... Quando começou o projeto da M Almas, eu fiquei até famoso pelas minhas histórias. Cada vez que tinha os que a gente chamava os dias de campanha, eu sempre levava uma historinha para esses dias de campanha. Então, eu meio que retomo essa fama, né? Até porque eu acho assim, no fundo, nós jornalistas, né, essa é a minha profissão, no fundo, o que a gente é? A gente é um contador de história. Então, a gente tem ali técnicas para poder contar as histórias de forma correta, né? Da melhor maneira possível. Mas, no fundo, a gente é só um contador de histórias. E o bom jornalista é aquele que conta a história com clareza, as pessoas conseguem enxergar aquilo que está se querendo contar. E mais a experiência que você adquire, né? Porque estando aqui também, você experimenta dessa ternura de Deus, que a gente experimenta, né, de Deus todos os dias, e para transcrevê-la, né, eu acho que a gente precisa viver também, né, experimentar um pouquinho disso tudo. Esses 21 anos que você está aqui, quantas histórias que você viu, né,
da ternura de Deus. Quantas histórias que você vê dessa ternura que acontece em todos os momentos, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que faz parte dessa obra. É verdade. Deixa eu dar uma lida aqui num trechozinho disso. É bem rápido, só para o pessoal de casa ter uma noção do livro e, ao mesmo tempo, sobre o que vem a ser ternura. Eu fiz uma pesquisa da palavra, descobri que é uma palavra francesa, fui no dicionário para ver o que ela de fato significa, né? Qualidade de terno, carinho, meiguice, afeto brando e carinhoso. Peguei alguns textos, poemas inclusive, mas o que mais me impressionou foi uma historinha que eu descobri sobre ternura, sobre definição de ternura. Diz assim: mas com todo respeito aos especialistas em nossa língua e aos poetas, teria sido de uma criança a melhor maneira de explicar ternura. A professora perguntou aos alunos qual o significado da palavra. Um garoto levantou-se e disse: bem, se estivesse com fome e alguém me desse um pedaço de pão, isso seria bondade. Mas se passasse geleia no pão, isso seria ternura. Então eu acho assim, as pessoas, a nossa vida, nessa correria, nesse mundo louco que a gente vive, a gente muitas das vezes se perde nessa correria. E se perde de fazer esses gestos carinhosos. A gente pode fazer mais. E especialmente a gente deve fazer mais com aqueles que estão mais próximos da gente. Porque a gente começa a viver com as pessoas pelo superficial. Mais ou menos sabe? no automático. Não expressa né, sentimentos, carinho. E isso até dentro da nossa própria casa. É marido e mulher que já não se conversam, que não manifestam mais carinho um com o outro. É pai que não dá mais atenção ao filho, não brinca mais com os filhos, não é? E pior ainda no serviço, onde a gente se relaciona muitas vezes com as pessoas só por função e não vai até as pessoas do lado muitas vezes precisando de um olhar carinhoso, de um sorriso, de um abraço, e a gente não percebe isso, né? Parece que estamos vivendo com robôs ou entre robôs. Isso se estende às escolas, se estende até à igreja. Muitas das vezes, dentro das igrejas, dentro das nossas comunidades, a gente não se relaciona a fundo com as pessoas. Não tem essa amizade, esse carinho, né? Isso só faz com que a gente perca oportunidades da gente ser mais feliz e de fazer feliz as pessoas que estão do nosso lado. É verdade. Enquanto você falava, Oswaldo, eu me lembrei do documento, né, da mensagem do Papa Bento XVI, agora, né, para a Quaresma, fazendo esse apelo, né, a todos os cristãos: prestai atenção no irmão, no outro, né? Que às vezes a gente fica no automático do dia, porque a nossa vida é corrida mesmo, né? E todo esse individualismo que tem acontecido e por uma série de coisas, né? Esse esfriamento mesmo dos relacionamentos, às vezes você acaba se relacionando, né? No virtual, porque às vezes se encontra pessoas falando, rápido, né? De o pai no quarto, o filho a gente está aqui na sala, aqui a outra pessoa no máximo 10 metros, e a gente manda e-mail para a pessoa, a gente manda uma mensagem. E aí a gente vai se habituando a isso, né? A coisa vai ficando fria, vai esvaziando os relacionamentos. E o Papa, né, fazendo esse apelo também: prestai atenção, né? Prestai atenção no outro, né? Que é esse carinho que a gente pode, né? É muito interessante isso. Você pode dar o pão, bondade, mas com a geleia faz toda a diferença, né? O que pode, né, diante dessa reflexão, mudar na nossa vida no dia de hoje? E aí, olha, além dessa história, tem várias outras, né? Pelo título do livro, né, a gente já fica com desejo de ler. Então, quero te parabenizar. O finalzinho, viu, Disse? É justamente isso que você falou. A conclusão do livro é justamente isso. Eu até faço uma comparação um pouco com aquele filme do controle remoto. A gente muitas vezes entrou no stand-by, a gente tem que desprogramar agora
para começar a ter relacionamentos mais profundos com as pessoas. Tá certo. Oswaldo, parabéns por mais esse trabalho, viu? Obrigado pela oportunidade de estar trazendo aqui ele. E obrigada a você também por se abrir, né, a mais, né, esse meio que é o livro, enfim, para nos ajudar a entender melhor a vida e a ternura de Deus. Deus te abençoe, viu? Obrigado, Dias, pela oportunidade. Obrigado a todos, viu? Tá certo. Olha, eu quero indicar mesmo o livro. Eu também, eu ainda não li, estou conhecendo o livro juntinho com você, mas no meu coração já tem um desejo muito grande, né, de folhear esse livro aqui, né? Acho que eu super curiosa, né? Compre, dê de presente, né? Vamos conhecer melhor, né, essa palavra ternura. Acho que vai ajudar a todos nós, tá? O telefone para você adquirir é 12-3186-2600. Lembrando que todas as vezes que você adquire um produto, né, aqui na Canção Nova, você está ajudando a si mesmo, né, em primeiro lugar, porque tenho certeza, né, que Deus vai fazer algo na sua vida e vai estar ajudando também a Canção Nova a evangelizar. Inclusive, Tá certo? desculpa, só reforçando isso, essa primeira edição, todo o recurso é para o projeto da M Almas. Tá certo. Tá bom? Obrigada, viu? Deus te abençoe.